E quando eu olho para esse livro hoje, eu falo, meu Deus, como que eu tive a capacidade de escrever ele? Porque tem coisas aqui, tem informações aqui que eu falo, nossa, que legal que eu escrevi isso. É impressionante quando você faz uma coisa que você nem sabe a capacidade que você tem. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lívia Lamblé Heatherly e sejam bem-vindos ao meu canal. Muita gente me pediu, assim como também muita gente não sabe, que eu sou escritora e eu tenho um livro publicado. O meu livro se chama A Influência das Novas Tecnologias na Comunicação Humana. É um livro super técnico e eu quero aqui falar um pouquinho pra vocês como foi pra mim o processo de escrever esse livro, como que eu escrevi esse livro, quando que eu escrevi, como foi encontrar a editora que quis publicar o meu livro. Então, se você já gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Se inscreve aqui nas redes sociais que sempre tem novidades, principalmente no Instagram. Dá aquele like que isso ajuda muito na divulgação do canal e compartilha, compartilha, compartilha. E vamos embora pro vídeo. Bom, eu sou uma daquelas pessoas que sempre quis escrever um livro. Existe um tipo de pessoas, né, que sempre quis escrever um livro, que é um sonho publicar um livro, ter o seu nome publicado em um livro. Pois esse daqui é o meu livro, gente. É o meu filhinho. Eu sou muito feliz que eu consegui publicar o meu livro. Eu tenho sim pretensão de publicar outros livros. Eu tenho vontade de publicar outros livros técnicos, assim como eu também tenho vontade de publicar contos, poemas, histórias, romances. Eu amo escrever. Eu tenho blog, tenho Tumblr, tenho vários lugares que eu já escrevo há muitos anos aqui na internet. Desde 2002 eu tenho blog. Pra quem já me acompanha há algum tempo aqui na internet sabe do que eu tô falando, porque quando eu cheguei aqui tudo era mato. Mas vamos falar de como que eu comecei a escrever esse livro. Quem me conhece sabe que eu sou formada em comunicação com habilitação em jornalismo pelas Faculdades Integradas Hélio Alonso, ou faixa, né, para os mais íntimos, que é no Rio de Janeiro. Eu me formei em 2010. E quando você tá para se formar, você precisa fazer uma monografia ou um TCC, que é tese de conclusão de curso. No meu caso, eu não sabia muito bem sobre o que eu ia falar, sobre o que eu ia escrever. Eu pensei em falar sobre o Andy Warhol, a sociedade moderna, sobre a arte contemporânea, sobre como que a arte está envolvida com a publicidade, uma coisa na outra, mas eu acabei desistindo dessa ideia e eu parti para um lado mais técnico e acadêmico. Eu comecei a pensar assim, o ser humano, ele se tornou o que ele é hoje graças à comunicação. Então eu comecei a pesquisar, comecei a ler vários livros sobre isso, porque para você fazer uma monografia, você precisa ter muitas referências, você precisa de autores consagrados que você coloque dentro da sua tese para você citar eles durante a tese. No meu livro tem muitas citações. Uma das autoras que eu mais utilizei no meu livro foi a Silvana Gontijo. Eu usei várias referências do livro dela, O Mundo em Comunicação. É um livro excelente para quem está estudando comunicação, para quem tem pretensão de estudar comunicação. Esse é um livro que eu recomendo muito. Usei também referência de outros autores estrangeiros como Baudrillard, Walter Benjamin e outros. O meu professor, que foi meu orientador, que foi o Felipe Franceschini, inclusive professor, se você estiver me vendo de alguma forma, um beijo pra você, obrigada aí pela força que você me deu. Ele que me ajudou a fazer a monografia, eu mandava pra ele e ele ia falando. Só que no início ele falou assim, Lívia, cuidado com o que você tá fazendo, você vai querer fazer coisa demais, não se perde nessa história. E eu fiquei meio assim, porque eu falei, mas eu quero tanto escrever, eu quero tanto fazer uma coisa muito boa. Aí eu fiz a monografia, fui fazendo, estudando, pesquisando. Eu demorei muito pra fazer. Eu queria colocar muita coisa, como eu falei pra vocês. Aqui no sumário vocês poderiam ver que tem aqui, ó. Eu explico o que é comunicação, falo das funções da comunicação, comunicação e poder, e aí eu começo toda a história da comunicação humana, porque eu queria mostrar para as pessoas que fossem ler minha monografia que como que a sociedade foi se moldando através da comunicação e dos meios de comunicação, no caso. Que todas as revoluções que foram acontecendo por toda a história da humanidade foram basicamente por causa da comunicação. E devido a isso, eu cheguei à conclusão de que nós somos hoje o que nós somos devido à comunicação. Porque nós somos o fruto daquela forma que as sociedades primitivas começaram a se comunicar. Que elas começaram com as pinturas rupestres, que são as pinturas nas cavernas, passando por Gutenberg, passando pela máquina fotográfica e toda a história da comunicação. E nós fomos desenvolvendo a nossa sociedade, toda a evolução da tecnologia se deu
por causa da comunicação. Nós estávamos sempre criando novas formas de nos comunicar. Então meu livro é basicamente sobre isso. E foi uma pesquisa muito difícil de fazer. Eu comecei a fazer muito aos poucos, eu estava completamente perdida no início. Então se você quer escrever um livro e você tem uma tese, não importa sobre o que você quer escrever, você tem que ter um foco muito determinado. Você tem que sentar e pensar sobre o que eu quero escrever. Para algumas pessoas, escrever é um ato muito fácil. É sentar e deixar as palavras saírem. Eu muitas vezes sou assim. Eu com textos que não sejam tão acadêmicos, eu sou muito mais de deixar fluir. Eu vou escrevendo e vai saindo. Eu amo escrever. Tá aqui no meu sangue, na minha veia, e eu não imagino fazer outra coisa que não seja produzir conteúdo. Tanto que eu tô aqui falando com vocês justamente por isso. Porque eu gosto de produzir conteúdo. A pessoa que tem essa coisa de escrever e passar informação pra outra é porque ela realmente gosta daquilo que ela faz. Ela quer tirar a informação de dentro dela e passar pra outra pessoa. É isso que eu sinto. Por isso também que eu fiz aquele vídeo pra quem quer fazer faculdade de comunicação, explicando um pouco sobre a faculdade, explicando sobre o mercado, para as pessoas que quiserem e tiverem interesse entenderem como que é esse meio. Bom, aí eu terminei a minha tese, entreguei pro meu professor com um pouquinho de atraso, né? Mas enfim, deu tudo certo. E eu tirei 10 nessa monografia, fiquei muito feliz. Aí eu falei, gente, mas essa monografia tá muito legal. Ela daria um ótimo livro. E eu conheci algumas pessoas que estavam fazendo livros pela editora Multifoco, que é uma editora que fica lá na Lapa, e ela produz muitos livros acadêmicos. E a forma que eles publicam os livros é bem diferente da forma que outras editoras publicam. Então eu entrei em contato com as pessoas que eu conhecia, que já tinham publicado livros pela Multifoco, e falaram assim pra mim, entra em contato com eles por e-mail. Aí eu mandei o e-mail e fui conversar com eles pra saber. Aí eles falaram assim, olha, manda pra gente que a gente vai analisar e se a gente gostar, a gente te manda uma proposta. Então eu fui despretensiosamente, peguei lá, mandei o e-mail pra eles. Eles leram, depois de um tempo, não demorou muito tempo não, eles me mandaram uma proposta. Eles falaram, nós temos duas propostas. Uma é você ter os direitos autorais do livro e você pagar toda a distribuição do livro, impressão do livro. A outra hipótese é a gente ter os direitos autorais do seu livro, a gente faz 30 impressões, se precisar depois a gente imprime mais e você recebe o valor a partir de um número X de livros vendidos. Como eu sei que no Brasil ninguém ganha muito dinheiro sendo autor de livro, a não ser que você seja assim consagradíssimo e você tem um público muito grande, hoje em dia só pessoas com uma fanbase muito grande que elas conseguem publicar livros no Brasil, pelo menos nas editoras maiores. A editora Multifoco já tem um foco diferente, né? Então eu acabei pensando, bem, eu acho que não tem problema nenhum eu não ter os direitos do meu livro, desde que eu tenha ele publicado, desde que eu tenha o meu IMBD. A minha pretensão não era ganhar dinheiro, era ter um ISBN, era ter o meu nome publicado no livro, era ter ali eu imortalizada em um livro. E aí a gente fez esse negócio, não demorou muito tempo, a gente fez a capa, eles que fizeram essa capa aqui, que eu achei linda, eu acho que tem tudo a ver. O livro foi publicado em 2012 e eu tive uma noite de autógrafos lá na Multifoco, a gente aluga o espaço, pede pra eles fazerem um pequeno couvert, uma coisa assim pra as pessoas petiscarem, e foi lindo, gente, eu fiquei tão feliz. Foi tanta gente, tantos amigos meus naquela noite. Foi um dia extremamente especial pra mim. Eu não acreditava que eu estava ali publicando meu livro. Eu tava ali mostrando pra todo mundo que eu era capaz, que eu terminei a faculdade, que eu fiz um livro. E quando eu olho pra esse livro hoje, eu falo, meu Deus, como que eu tive a capacidade de escrever ele? Porque tem coisas aqui, tem informações aqui que eu falo, nossa, que legal que eu escrevi isso. É impressionante quando você faz uma coisa que você nem sabe a capacidade que você tem. E eu falo pra vocês, pra quem aqui quiser escrever um livro, tem vontade de escrever, começa, tenta, não vale a pena ficar esperando. Como eu sempre falo pra todo mundo, se você quer fazer qualquer coisa, comece, porque não vão fazer por você, ninguém vai fazer por você se você não começar. Tá aqui o meu filhinho, e se Deus quiser vão aparecer outros, porque eu quero muito escrever, eu quero muito me dedicar a isso. Eu já falei várias vezes com o Tom quanto eu tenho vontade de escrever, o quanto eu tenho assunto pra escrever. Eu quero sim publicar talvez até em inglês, porque como eu moro aqui nos Estados Unidos, escrever um livro em inglês também vale muito a pena. Então eu quero sim colocar informações do mundo, passar outras coisas pro mundo. Eu amo ter conhecimento, eu amo dialogar, eu amo colocar em palavras aquilo que eu tenho aqui dentro. E se
vocês quiserem comprar o meu livro, eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui nos comentários também. Pra quem quiser mesmo saber sobre comunicação, ele vale a pena, tá, gente? Não é porque meu livro não, mas ele realmente tem muita informação sobre a comunicação humana. A monografia eu terminei de escrever no finalzinho de 2010, então muita coisa já mudou, mas a questão histórica e a questão da mudança na sociedade, isso não mudou de jeito nenhum. Então é um livro que, mesmo com muitas coisas que já tenham acontecido além dele, é um livro histórico pra quem gosta de história, pra quem gosta de comunicação, filosofia, pra todas essas áreas, ó, meu livro vale muito a pena. Eu sou muito grata à minha família, ao meu professor, à minha faculdade, por terem me ajudado e me permitido escrever. Foi um sonho realizado. E se vocês querem realizar o sonho também, quem sabe a Multifoco não possa realizar o sonho de vocês. E isso não é uma publi, tá, gente? Não é uma publi porque, na verdade, eles nem sabem que eu tô fazendo um vídeo falando deles também. Mas eu sou muito grata a eles também por terem me dado a possibilidade de publicar o meu livro. Então é isso, gente. Essa é a história de como que eu escrevi o livro. Eu sou muito feliz por ter ele. Como eu falei, eu quero publicar outras coisas. E se vocês quiserem ler outros textos meus também, tem o meu blog, tem o meu Tumblr. Eu sempre coloco os meus links aqui na descrição. Eu tenho textos publicados na internet em alguns sites também. Então se vocês colocarem o meu nome no Google, vocês vão achar vários textos meus perdidos por aí. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Muita gente me pediu e assim também... E eu quero falar um pouquinho porque eu cheguei... O meu professor na época, ele falou... O meu professor... Por isso que eu fiz aquele vídeo também falando sobre... Que é uma editora que tem lá no centro do Rio. Então eu entrei em contato com as pessoas que eu conhecia, que já... Hoje em dia só youtuber... Hoje que já é vista pra... Hoje em dia só uma... Quem sabe a Multifoco não pode... Quem sabe a Multifoco não possa...